Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua presença no programa de hoje, que vai ser fenomenal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência. E existem dois tipos de influência, a boa e a má. Vamos falar um pouco da influência do Evangelho, da Igreja, como ela tem usado os meios de comunicação, os seus relacionamentos para influenciarem pessoas, costumes, modos de se vestir, o que ouvir. Mas vamos falar também como o mundo tem usado essa influência e os subprodutos da mídia, como cantores, novelas e atletas, para também passar uma má influência. A gente vai debater um pouco sobre aqui, porque às vezes a gente tem a tendência a falar, André, Davi e Golias, essa briga, da Igreja contra a mídia, da Igreja contra a influência. Será mesmo? Será que nós somos pequenininhos mesmo? E olha que Davi derrubou Golias. Se for assim, beleza. Se foi assim, mas será que nós somos, às vezes, um anão e a mídia, a influência do mundo é gigante? Lembrando, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, todo fim de semana 40 milhões de evangélicos se reúnem dentro de igrejas para ouvir pastores. Será que dentro desse momento não podemos influenciar as pessoas, embora elas sejam influenciadas todos os dias pela televisão? Como é que é esse relacionamento do evangelho, da igreja com a influência e também do mundo, da mídia e a influência nas mesmas pessoas? Vamos debater um pouco sobre isso com ele, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo, pastor Sebastião Bittencourt. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É um prazer sempre estar retornando a esta casa. Paz seja convosco. Boa tarde para vocês, nossos amados pastores aqui, amigos de ministério. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito importante nós debatermos e, por certo, vai trazer até alguma polêmica entre nós aqui, mas que nós estejamos aqui em paz, né? Porque a Bíblia nos recomenda nós vivemos em paz. Eu creio que realmente será de grande proveito você que está ligado conosco nessa tarde. Você vai realmente ficar impressionado com aquilo que será falado aqui neste lugar sobre a influência, qual a influência da igreja para o mundo e a influência do mundo. Nós estamos vendo que, infelizmente, a influência do mundo está sendo muito grande dentro das igrejas. Mas eu creio que nós vamos debater aqui num ponto comum e nós vamos chegar num acordo. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Comunidade Cristã Bethesda, em Itaguaí. Ele é formado em Direito também, é professor de Teologia no Seminário CETED. Pastor, meu amigo Rivelino Márcio, bem-vindo ao Antenados. Prazer mais uma vez estar aqui juntos e quero mandar aquele abraço famoso para o Acre. O Acre tá chegando, hein? Eita, tá com tudo. O Acre tá chegando. Tá com tudo. Prazer estar aqui, vamos debater esse assunto aí que é de extrema importância. Acho que é um tema muito inteligente, até para a gente conversar aqui e compartilhar também nossas experiências e também aquilo que nós podemos aprender em relação com a influência que a igreja pode fazer e sofre também, né? E às vezes a gente também, pastor Rivelino, tem muito jargão, né? É porque a mídia está destruindo. Poxa, tem muita mídia na mão da igreja. Está aqui a Boas Novas, nós somos mídia também. A gente começa a falar, a gente demoniza muito. Será que a gente tem usado bem essa ferramenta para contrapor a influência que as outras mídias têm feito? Vamos falar também sobre isso com ele, que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Nígia Martins. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Meu afeto a você, aos colegas, aos nossos telespectadores. Você estava falando, eu estava aqui pensando numa frase de Stanley Greens, que é um teólogo dessa área, que transita nessa área de influências. Ele fala algo muito interessante. Assim, o nosso grande desafio é falar para a nossa geração, porque a geração remota já ficou para trás. E como falar para essa geração pós-modernista, onde há uma cultura de massa, uma indústria da cultura, em que as pessoas, o que era antinatural se torna natural, não por uma reflexão, mas porque foi imposto, foi colocado e as pessoas vão aceitando. Como ser sal, como ser luz. Nós estamos diante de um belo desafio aqui hoje. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele, que é pastor da Igreja Metodista de Muriqui, pastor José Ubirajara. Pastor, bem-vindo ao Antenados. André, é um prazer estar aqui. Revejo também alguns amigos já de caminhada. E o tema é atualíssimo, a gente está buscando entender, compreender um pouquinho mais esse universo da mídia, ajuda a cooperação que ela traz na vida do cristão e também a cooperação da igreja para com o mundo, que eu acho que é importante esse diálogo, como utilizar essa ferramenta, né? E saber que tudo aquilo que nós temos, que pode ser da tecnologia, né? A própria ferramenta, a internet, as redes sociais, dentro da igreja, e são ferramentas importantes, mas tem que saber ser utilizado. Eu acho que a gente tem um tema bastante abrangente, vai ser muito bom esse tema para a gente debater aqui. Bem-vindo, pastor José. Você já pode participar conosco durante o programa, vamos colocar o contato na sua tela para você interagir com o Antenados ao Geral, e vai ser um debate muito interessante, porque nós vamos, de fato, criar ideias aqui. É um debate, querendo ou não, sempre novo, a gente entender como nós podemos hoje ser
efetivos dentro dessa geração, como podemos comunicar para influenciá-los. Um pastor uma vez estava pregando, foi também muito interessante como ele apresentou. Ele falou, na verdade, a briga de influência é muito mais do lado do evangelho para o mundo que do mundo do evangelho, porque o que o mundo está fazendo é o normal, né? Ele fala, as pessoas têm tendência ao mal ou ao errado. Então, quem tem o trabalho de querer furar esse bloqueio e influenciar as pessoas, fala, olha, gente, não é assim, porque o normal para o mundo é sexo livre, a gente falando pureza, a gente está sempre contrapondo. Então, qual é a dificuldade, de fato, que às vezes a igreja tem para influenciar essa geração da maneira que eles querem ser influenciados, né? Chegar neles da maneira correta? Isso é um debate muito difícil, a gente vai tentar abrir aqui. Deixa eu levantar 2 pesquisas para vocês, pastores. Na última semana eu tive até palestrando um pouco sobre isso, sobre a influência da mídia e até falando dos subprodutos, que isso é uma coisa muito estudada, que ela faz para se aproximar de alguns segmentos. Quando a gente fala dos jovens, ela cria novelas e filmes e suas celebridades, a música e seus cantores, e os atletas e os esportes e seus atletas. Essas pessoas, eles se comunicam muito bem com os jovens. Tanto que uma vez numa entrevista coletiva de um dos maiores jogadores, Ronaldo Fenômeno, tocou o celular dele. A música que tocou no celular dele na entrevista coletiva, isso foi numa quarta, no domingo estava cantando no Faustão e fez sucesso no Brasil inteiro durante 6 meses, porque tocou no celular do cara. Tamanha a influência e a notoriedade que esse atleta tem. A gente vive nesse mundo um pouco assim, toca no celular do cara, o Brasil inteiro está cantando. Eu conheci o produtor desse cantor, que depois, enfim, né? Ele também era evangélico, não sei o que. Ele falou, André, o cara cobrava R$200 para cantar em baile funk. Aquela se ela dança, eu danço. Quando tocou no Ronaldinho, ele foi pro Faustão, ele cobrou 25 mil. Mudou a vida do cara porque tocou o celular de um jogador de futebol. Assim como um jogador de futebol dança uma dancinha de coisa e bomba a música no mundo inteiro. Não vou falar nem celebridades, personalidades evangélicas têm esse tipo de apelo? Esse tipo de boom midiático, talvez. Nós temos muitos pastores conhecidos, cantores conhecidos. Por que parece que nós não temos pessoas que conseguem ter esse tipo de repercussão monstruosa como um atleta? Embora alguns atletas, Kaká bota eu pertenço a Jesus. Vocês acham que, de fato, essa briga de influência é uma briga de anão e gigante, é Davi e Golias, pastor Nige? Como é que você entende isso? Porque a gente vê que é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. E eu vou falar ainda de outras coisas de novela nos próximos blocos, mas, enfim, dá para se ver e a gente nota e a gente é influenciado por isso. A gente liga o rádio, toca essas músicas, esse pessoal dança. Enfim, como é que você entende essa briga de influência? Há uma cultura de massa, né, em que a coisa é imposta e é aceita sem uma reflexão. Né? A grande questão da indústria da cultura é que é exatamente isso, você vai mudando valores não por uma reflexão. Eu não mudei porque eu refleti sobre aquilo e concluí que deveria mudar. Eu vou mudando porque vai sendo colocado e eu vou engolindo. E eu vou engolindo e vou engolindo. Nesse sentido, o que nós estamos fazendo aqui agora? O seu próprio discurso inicial, contra a cultura. E não é fácil ser contra a cultura. Eita. Porque o que nós estamos falando aqui agora? Você falou, né? Ele prega o sexo livre, nós falamos pureza. Contra a cultura. Contra a cultura. Né? E nossa, é sempre mais difícil, né? Que a gente fala, às vezes. O que é o pós-modernismo? Individualismo exacerbado. O que nós falamos? Amar o próximo como a ti. É contra a cultura o tempo todo. E como ser contra a cultura nesse tempo? A igreja não tem opção de não ser. Quando Jesus fala lá, perfeito, vós sois o sal da terra, ele não dá opção de não ser. Vós sois a luz do mundo, ele não dá opção de não ser. Não é um direito, uma opção, é um dever. Porque senão, para nada mais presta. Não é? Essa é a sua missão. Agora, como essa missão? Alguém disse com muita propriedade, vou esquecer o nome aqui dele aqui agora, mas vou lembrar da citação, porque a citação é muito boa. Ele diz assim, fomos chamados para ser o sal da terra. E sal, muitas vezes, arde. Não fomos chamados para ser o mel do mundo, para adocicar a coisa. Mas, ao mesmo tempo, também não posso dar uma de Dom Quixote. Eu tenho que pregar para essa geração aqui agora. Como chegar lá? Aí eu vou pensar no modelo relacional, que era o modelo de Jesus. E o que você falou também é muito interessante. Não é? Eu talvez não tenha. É desproporcional? A mídia de massa é desproporcional. Eu não tenho a mídia de massa, mas nós temos um modelo relacional que é poderosíssimo. Não só os 40 milhões que você citou, 40 milhões no final de semana, mas nas residências, nos grupos familiares, nos relacionamentos, no trabalho. Então, assim, há um caminho e a igreja precisa exercer esse caminho, tentando manter a sua pureza nesse contexto todo, que não é brincadeira, e ser contra a cultura. E quando a gente fala, claro, ser contra a cultura, a gente vai entrar nisso de apresentar opções.
né? Acho que a Boas Novas também tem se levantado um pouco contra isso. Porque não adianta ficar, aquela televisão, aquela novela não presta, do diabo. Qual a opção que nós damos? Foi muito bem colocado pelo Saulinho, André. Uma das opções da gente brigar contra isso, ele nem citou isso, mas não é, enfim, né, com a própria luta da pessoa. Vamos no relacional. Já que eles vão numa massa, a gente vai tentando no relacional. É uma maneira de dirimir. Como é que você entende, professor? Como a gente consegue lutar contra essa evasão de coisas empurradas, enfim, goela abaixo da gente? Perfeito na explanação dele. O que acontece é que no mundo, sem ser nosso mundo evangélico, nosso grupo evangélico, as pessoas reproduzem aquilo, André. Você falou da música do Ronaldinho, que ouviu, aquele reproduzido. As nossas mensagens são reproduzidas pelos nossos membros? Os seguidores deles são discípulos mesmo, então. Desculpa falar isso. Nosso povo passa mais tempo desconstruindo alguns pastores do que construindo alguns pastores. A gente prefere falar mal do que falar bem. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantas igrejas boas existem no país e a gente não quer que ela cresça mais do que a nossa? Tem muito isso. O mundo não. O mundo tem um marketing, cara, dele. Tem pessoas que pensam naquela propaganda. Aquilo vai dar certo. A novela, André. A menina cortou o cabelo, daqui a pouco tu vai ver todo mundo cortando o cabelo igualzinho. O Ronaldinho na Copa, quando ele fez aquele penteado maravilhoso, lindo, né? Perfeito. Todo mundo reproduz. Porque aquilo para eles é o que chama, é o que dá atenção para eles. Nós não, André. Nós estamos preocupados mais em desconstruir os outros do que construir. Estamos aqui, nas Boas Novas. Maravilha, Deus é... Quem não conhece as Boas Novas não tem ideia do tamanho que é isso aqui, a dimensão que é isso aqui. O que o povo tem feito por essa arma que nós temos, André? Então, o nosso povo, ele não está preocupado em nos fazer crescer. Às vezes, nós estamos lutando contra nós mesmos. Isso é muito ruim. Isso desgasta a gente. Então, no mundo, não. No mundo, a pessoa está lutando para fazer eles crescerem, entendeu? Sebastião. É verdade. Eu estou aqui pensando justamente no versículo do apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo. E, infelizmente, as igrejas, né, como o pastor está falando, eles têm se conformado com o mundo. Não têm valorizado, muitas das vezes, uma mensagem que o pastor prega à noite. É muito mais fácil criticar do que absorver aquilo e colocar em prática. Quando Paulo disse: olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam entender o que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus. Nós temos que entender é que a igreja do Senhor, ela está aqui na terra para fazer a diferença. Nós estamos aqui na terra para fazermos a diferença. Nós não podemos nos aliar ao mundo. O salmista, no Salmo de número 1, ele deixa tão claro, quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu digo: olha, leia o Salmo de número 1, você vai ver. O que diz o Salmo de 1? Está claro ali. Nós não devemos estar realmente ouvindo conselhos daqueles que não têm nada para nos dar. E é o que eu falei a princípio, infelizmente, a igreja, ela tem absorvido muitas coisas do mundo. E há pastores que têm deixado de se influenciar com as coisas do mundo. E nós temos visto, infelizmente, amados, eu digo com a experiência que a gente tem de ministério, que as igrejas têm se influenciado e deixado entrar. Aquilo que eles aprendem no mundo tem deixado entrar dentro das igrejas. Isso tem sido um transtorno. Os nossos jovens hoje em dia, eles não têm muito mais aquela paciência de ouvir uma mensagem, a mensagem que salva, a mensagem de salvação. Eu digo isso porque eu fui influenciado aos 10 anos de idade. Aos 10 anos eu fui influenciado por 2 garotos, filhos de pastores da Assembleia de Deus, e eles falaram a respeito da salvação. Eu sei que hoje em dia o mundo tem muito mais coisa para oferecer, não igual àquela época de 50 e tantos anos atrás, 60 anos atrás. Então, mas eu fui influenciado por 2 jovenzinhos, filhos de pastores, que me falaram sobre a salvação, e aquilo eu fui influenciado. Aos 10 anos, aos 12 anos, desci as águas e entendi realmente o que era o plano de Deus na minha vida. Então nós temos que entender o plano de Deus. Nós somos aqui, quando Jesus disse: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Então nós somos escolhidos por Deus para fazermos a diferença. Como o pastor falou aqui, Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se não prestar, para nada mais vai prestar, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado.
Então nós temos que fazer a diferença. A igreja está aqui para fazer a diferença. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer tratar um pouco agora da nossa casa também. Nós temos a tendência, lá fora, não presta, não sei o que, às vezes até botar uma sobrecarga nas pessoas que nos assistem. Nós estamos sendo influenciados porque não está lendo a Bíblia e tudo, mas a minha questão é o seguinte: quem consegue influenciar, principalmente em mídia ou qualquer situação que a gente está falando, são pessoas que apresentam qualquer tipo de coisa com muita qualidade. Não é qualquer coisa que influencia, não é qualquer jogador de futebol que vai influenciar. Quem foi que cortou o cabelo? O melhor do mundo. Então, às vezes, o mundo também sabe trabalhar muito bem o que eles têm nas mãos. A nossa questão é, será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Será que, às vezes, a mensagem que é pregada, ela é trabalhada com qualidade para ser apresentada? Será que a igreja tem trabalhado a sua mensagem e entregue ela de maneira qualitativa para que as pessoas vejam que ela é atrativa, que ela é boa? Será que ela precisa também disso? Vamos falar um pouco sobre como a igreja pode apresentar e ser um contraponto com aquilo que o mundo apresenta. Porque quando ele apresenta, meu irmão, ele não vem com brincadeira, não. Ele vem com os melhores atores, melhor novela, melhor luz, melhor tecnologia, vem com tudo. E às vezes, que tipo de evangelho também a gente apresenta para contrapor tudo isso? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.